Bem, meus irmãos, uma vez mais, boa noite. Boa noite. Paz e luz em nossos corações e em nossas mentes. Bem, nosso propósito hoje é desenvolvermos o tema o progresso material e espiritual, ecologia. E para ajudar-nos no desenvolvimento deste tema, nós vamos utilizar de duas obras. A primeira delas é O Despertar da Águia, de Leonardo Boff. E a segunda obra é Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro. O que tem aqui em minhas mãos está no formato de audiolivro, ok? Então, essas são as duas obras que nos ajudarão no desenvolvimento do tema, progresso material e espiritual, ecologia. E de imediato, o título do tema já nos oferece oportunidade para reflexão. Por quê? É comum entre nós espíritas a frase: a verdadeira vida é a vida espiritual. E ao pronunciarmos esta frase, destacamos a importância da vida espiritual. Afinal, o mundo espiritual é pré-existente. E poderia o mundo material não existir sem comprometer o espiritual? Portanto, nada de errado com esta frase, pois realmente a vida espiritual é muito, muito importante. Mas não podemos desconsiderar ou colocar em segundo plano a vida material. Por quê? Porque independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, de estarmos no plano material ou espiritual, somos espíritos. Portanto, não é possível separar esses dois momentos da jornada evolutiva do espírito. Pelo menos nesse momento evolutivo que nos encontramos. A vida espiritual e material são condições diferentes, mas que se relacionam neste nosso momento de evolução. Dito isso, fica claro que é impossível progresso material sustentável sem progresso espiritual. Explicamos. Principalmente a partir do século XX, a humanidade alcançou um avanço considerável. Tecnologias foram desenvolvidas para atender a demanda da sociedade crescente. Então, realmente, principalmente a partir do século XX, alcançamos um avanço material invejável. Mas esse progresso humano, material, não é sustentável, pois paralelamente a este progresso material, atingimos níveis alarmantes de destruição da natureza que comprometem as reservas dos elementos essenciais para a manutenção da vida. Então, evoluímos materialmente, mas a evolução espiritual ainda está passos atrás, o que torna insustentável o progresso material que alcançamos. Cientistas em todo o mundo afirmam que, se continuarmos com esse nosso estilo de vida, daqui a algumas décadas, alguns dizem que já a partir do ano 2040, o sistema que criamos para atender nossa sociedade entrará em colapso, comprometendo todo o avanço que alcançamos até hoje. Então, vivemos na atualidade um modelo de progresso material que compromete toda a vida na Terra, vegetal e animal, que se desenvolveu ao longo dos séculos. E a situação é tão grave que até duas novas palavras relacionadas ao tema foram criadas. A primeira dessas palavras é ecocida, que significa assassino de ecossistema. E a segunda palavra é geocida, que significa aquele que assassina a terra.
Portanto, com nosso estilo de vida, estamos exterminando ecossistemas inteiros, comprometendo não só a vida vegetal e animal, mas nossa própria permanência no planeta. Estudando nossa morada terrena, sabemos de vários acontecimentos que provocaram exterminações gigantescas no passado. A última dessas exterminações teria ocorrido há 65 milhões de anos. Segundo os estudiosos, um asteroide rasante de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro teria colidido com a Terra. E tal colisão provocou uma explosão gigantesca a ponto de lançar detritos no ar, provocando uma noite prolongada de anos, infestada de gases venenosos e assassinos. Com esta colisão, pereceram os dinossauros que por 130 milhões de anos haviam dominado soberanamente todas as outras criaturas na Terra. E calcula-se que, com a colisão desse asteroide, desapareceu 50% da vida na Terra e 90% da vida no mar. Nos dias de hoje, com receio de um novo acidente similar, telescópios potentes vigiam o céu na tentativa de monitorar asteroides que possam colocar o nosso planeta em perigo. Mas enquanto o céu está sendo vigiado por uma tecnologia fantástica, avançadíssima, um novo asteroide rasante, imprevisível, ameaça o planeta. Só que desta vez a ameaça não vem do espaço exterior, pois faz parte do próprio sistema planetário. Segundo Leonardo Boff, em seu livro O Despertar da Águia, esse novo asteroide rasante que ameaça a Terra é o próprio ser humano. O homem sapiens sapiens, ou homem duplamente sábio. Bem, parece que não somos tão sábios assim, não é mesmo? Pois com nossa presença predatória, estamos colocando em risco nosso lindo planeta azul. Em seu livro Espiritismo e Ecologia, o jornalista André Trigueiro nos informa que mudança climática, produção monumental de lixo, destruição da biodiversidade e crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial, são alguns dos problemas causados por nós, por nosso estilo de vida, por nosso comportamento e padrões de consumo. É o nosso livre-arbítrio em ação, colocando em risco a terra que nos acolhe. E continua nos informando André Trigueiro que não é difícil deduzir que todo o efeito produzido pelas nossas ações, como poluição, enchentes, secas e doenças, não são castigos de Deus, mas sim o efeito de nossas ações. Somos nós os causadores de muitas tragédias e doenças que assolam o planeta. Mas, se somos os causadores, somos também a solução. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade maior no que diz respeito à ecologia. Por quê? Porque espiritismo e ecologia são ciências que se relacionam. Como sabemos, o espiritismo surgiu por ocasião do lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 1857. A palavra ecologia, por sua vez, surgiu 9 anos depois, em 1866, quando o alemão
naturalista, biólogo, filósofo, médico, professor e artista Ernest Hegel a criou. Portanto, espiritismo e ecologia surgiram na mesma época. E ambas são ciências que procuram, cada qual com sua ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. E ambas destacam a inter-relação e interdependência entre tudo e todos. Por exemplo, no livro A Gênesis, capítulo 14, item 12, Allan Kardec enfatiza: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Já na definição de ecologia, no novo dicionário Aurélio, encontramos: ecologia, ramo das ciências humanas que estuda a estrutura e o desenvolvimento das comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente e sua consequente adaptação a ele. Então, realmente, tudo se liga, tudo se encadeia, tudo está submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, como disse Kardec. Talvez seja o desconhecimento dessa lei de unidade, que tudo conecta, que faz com que o homem abuse do planeta, destruindo a vida vegetal e animal, como se estas vidas existissem exclusivamente para servi-lo. Acreditamos que é o desconhecimento de que fazemos parte do sistema planetário que nos impede de nos identificarmos com a natureza na qual nos desenvolvemos ao longo dos tempos. Uma frase atribuída a Leon Denis esclarece de forma resumida e poética a jornada evolutiva do espírito. Disse Leon Denis que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. É oportuno esclarecer que, ao dizer que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e movimenta-se no animal, Leon Denis se refere ao princípio inteligente, que no mineral desenvolve a capacidade da atração, no vegetal a sensação e no animal a inteligência instintiva. E somente após estagiar nesses reinos, mineral, vegetal e animal, é que o princípio inteligente, adquirindo individualidade, torna-se espírito, desenvolvendo o pensamento contínuo que lhe faculta livre-arbítrio e responsabilidade moral. Portanto, somos hoje o resultado de todos os automatismos que adquirimos nos vários reinos da natureza. E a natureza está dentro de nós. Por exemplo, ao analisarmos o sangue que corre em nossas veias, vamos encontrar muito dos elementos que compõem o nosso planeta Terra. Ferro, zinco, cálcio, fósforo, manganês, potássio e outros minerais circulam dentro de nós e são imprescindíveis para nosso bem-estar e harmonia. E se nos descuidarmos da ingestão desses minerais que adquirimos através da ingestão de diversos alimentos, ficamos sujeitos a uma série de desequilíbrios e doenças. Então, precisamos de vários minerais que compõem o nosso planeta para a estabilização de nosso corpo físico. O mesmo ocorre em relação à água. Precisamos de aproximadamente de 2,5 litros de água por dia para que o nosso corpo funcione adequadamente.
somos também altamente dependentes do ar que respiramos. Tanto que conseguimos ficar vários dias sem comer, uns 3 dias sem tomar água, mas só conseguimos ficar pouquíssimos minutos sem respirar. Então, realmente, a natureza está dentro de nós. E somos altamente dependentes da natureza nesse nosso momento evolutivo para darmos continuação ao nosso projeto evolutivo. Segundo Leonardo Boff, em seu livro O Despertar da Águia, o ser humano, na sua aventura evolucionária, foi se afastando lentamente da casa comum, a Terra. Foi quebrando os laços de coexistência com os demais seres, seus companheiros de evolução. Esqueceu a teia de interdependência de todos os seres, de sua comunhão com os vivos e da solidariedade entre todos. Enfim, o homem colocou-se num pedestal. E esse pedestal, fruto do orgulho e do egoísmo, pode levá-lo à falência material, que consequentemente atrasará o progresso espiritual. Portanto, meus irmãos, é necessário fazermos o caminho de volta. Semelhante ao filho pródigo que abandonou a casa paterna, gastou tudo o que tinha, mas caindo em si, retornou à sua origem. É necessário, então, revermos nossa postura. O que não inclui só mudarmos comportamento, mas principalmente a cultura de desperdício que adotamos. E isso implica em mudanças profundas, radicais, na nossa maneira de perceber e de interagir com o meio ambiente, a fim de construirmos um desenvolvimento material sustentável. André Trigueiro, no seu livro Espiritismo e Ecologia, informa que sustentável é todo sistema que respeita seus limites, sua capacidade de suporte ou ainda sua biocapacidade. Por esta lógica, o que não é sustentável corre o risco de desaparecer. Existem inúmeras evidências de como algumas das grandes civilizações do passado simplesmente desapareceram por não terem um desenvolvimento sustentável. O declínio dessas culturas teria ocorrido simultaneamente com um monumental desperdício de recursos aliado ao crescimento expressivo da população. Maias, vikings e os moradores da Ilha de Páscoa são exemplos de civilizações que desapareceram por não terem um desenvolvimento sustentável. E sabedor da importância dos limites e da interdependência entre tudo e todos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de número 705, questionou aos bons irmãos: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os maiores da espiritualidade responderam: é que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Esta questão, formulada por Allan Kardec, veio a público em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas somente hoje, nos dias atuais, a sociedade está discutindo essa questão de necessário e supérfluo
com mais constância através de duas palavras: consumo e consumismo. Vamos primeiramente falar sobre consumo, que está relacionado ao necessário. André Trigueiro nos esclarece que o consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano quando aumenta suas capacidades, sem afetar o bem-estar coletivo, e também quando respeita a capacidade de suporte do planeta. E não é possível viver sem consumir. E tudo o que consumimos é retirado da natureza. Alimentação, vestuário, moradia, energia, enfim. Tudo o que consumimos e tudo o que possibilita os atos mais comuns do dia a dia vem da natureza. E o consumo, quando sustentável, quando harmonioso, é benéfico para o desenvolvimento humano. Já consumismo está relacionado ao supérfluo, pois nos remete ao excesso, ao exagero, ao desperdício dos recursos. E são vários os problemas causados pelo consumismo. Altos índices de obesidade, dívidas pessoais, menos tempo livre e meio ambiente danificado são sinais de que o consumo excessivo está diminuindo a qualidade de vida das pessoas. E é também um problema de ordem moral, pois como pode uma parcela da humanidade ostentar tanta abundância, gerar tanto desperdício, enquanto outra parcela vive na escassez? Segundo alguns estudiosos, a solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo consumismo. Portanto, onde consumismo há, menos solidariedade existe, pois as pessoas têm tanto e em tamanha abundância que não conseguem compreender o que é não ter. Os problemas relacionados ao consumo excessivo, em parte, tiveram origem há quase 300 anos, quando foram dados os primeiros passos em direção ao mundo moderno. Com o advento da mecanização, da industrialização, essa mecanização progressiva dos meios de produção possibilitou um aumento da oferta de produtos. Assim, a humanidade descobria, maravilhada, o resultado das novas tecnologias que prometiam tornar a vida dos habitantes do planeta mais fácil e prazerosa. Entretanto, todo o aparato tecnológico necessário para a produção de bens só seria viável se o consumo pudesse ser estimulado a um nível compatível. Ou seja, tudo que era produzido em escala necessitava também ser consumido em escala. E para que isso acontecesse, era necessário estimular as pessoas a consumirem muito mais além do necessário, sem nenhuma culpa ou remorso. Nascia assim a sociedade de consumo, onde a satisfação do desejo torna-se mais importante do que o produto. Gente, isso é muito sério. A satisfação do desejo torna-se mais importante do que o produto. E satisfeito um desejo, este dá lugar a outro, e um círculo vicioso se forma. Produzir, 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 consumir, consumir, consumir. Até quando o nosso planeta suportará esta agressão? Muitos espíritas podem se sentir acomodados em relação à destruição da vida vegetal e animal, baseados na informação de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, capítulo 6, que trata da lei de destruição, onde na questão de número 728 o codificador anotou: preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos.
É importante sabermos que Kardec fala aqui da destruição natural e não da destruição provocada pelo homem. Tanto que na questão seguinte, 729, Kardec destaca: toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. E é justamente isso que nós estamos fazendo através de nosso livre-arbítrio. Estamos entravando, bloqueando o desenvolvimento do princípio inteligente que se desenvolve nos vários reinos da natureza. Ao invés de agirmos como co-criadores, estamos agindo como destruidores da obra divina. E como toda ação vem acompanhada de uma reação, nossa ação indevida no meio ambiente se voltará para nós em tempo oportuno através da escassez de recursos. Portanto, não podemos acomodar buscando justificativa para o que estamos fazendo. Há também aqueles que não se preocupam com o tema em questão, destruição da biodiversidade, poluição e etc., por esperarem sempre uma intervenção divina a nosso favor. Acreditam sinceramente que, no momento de crise, a espiritualidade resolverá, como num passe de mágica, todos os nossos problemas. Para isto, certas atribuições de Deus são evocadas. Infinitamente bom, justo e misericordioso são algumas das atribuições do Criador que são destacadas no momento de possível crise para tranquilizar o homem. Mas, meus irmãos, se é verdade que a providência divina nunca nos abandona, também é verdade que nossas escolhas são soberanas e determinantes no futuro que teremos. A função do livre-arbítrio é fornecer ao homem, ao espírito encarnado, o mérito ou demérito de suas escolhas. Somos nós os responsáveis diretos pelo nosso processo evolutivo. Somos nós que escolhemos trilhar o caminho da dor ou do amor. Portanto, mesmo estando protegidos e acompanhados por Deus, por nossos guias e mentores, cada um de nós assume perante a lei a responsabilidade pelo que faz. Pois não podemos esquecer que o Deus que ampara e protege é o mesmo que delega atribuições e funções e nos confiou o planeta Terra como morada temporária para as experiências da reencarnação. Então, realmente, cada um de nós tem responsabilidade sobre o que faz ou deixa de fazer para a construção de um mundo melhor. Se não trabalharmos para deixar este planeta mais limpo, mais habitável para as futuras gerações, seremos responsáveis, pois, como nos informam os espíritos superiores, a ausência de trabalho no bem já denota permanência no mal. Sabemos que o nosso planeta está em processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Um processo lento que se desdobra ao longo do tempo. Afinal, a evolução não dá saltos. Sabemos também que os espíritos que estiverem em sintonia com o mundo de regeneração, aqui continuarão a reencarnar. Entretanto, aqueles outros que estiverem vibrando em sintonia diferente, serão transferidos para outros mundos, para outros planetas no qual têm afinidades. Portanto, se formos merecedores, um mundo melhor nos aguarda. Mas não podemos esquecer que mundo de regeneração é ainda um mundo de transição, onde estaremos sujeitos às leis que regem a matéria, conforme nos esclarece Santo Agostinho Espírito, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele ditou: nesses mundos de regeneração, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso,
sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Então, não é porque nosso planeta está destinado a elevar-se à categoria de mundo de regeneração que ficaremos isentos num futuro próximo ou distante das dificuldades, das adversidades. Não. Pode ser que, se não mudarmos o nosso modo de tratar o planeta, aqueles que aqui ficarem e retornarem através do processo da reencarnação tenham que enfrentar dificuldades imensas causadas pela escassez de recursos e pela poluição que deixamos. E como apontamos há pouco, já que a evolução se processa lentamente, demorará muito tempo até que o planeta se estabilize, se equilibre para fornecer aos habitantes da nova civilização condições ideais para habitação. Então, há uma urgência em corrigirmos o rumo da história humana com ações proativas em favor do planeta. E mesmo as ações aparentemente pequenas contam. Podemos, por exemplo, separar o lixo em nossa casa, classificando-o como lixo orgânico e inorgânico. E posteriormente separarmos o lixo inorgânico para facilitar o trabalho dos catadores que levam esses materiais para a reciclagem. Existe na internet vários sites que dão dicas legais de como separarmos o lixo que produzimos. E mesmo que a nossa cidade não tenha coleta seletiva de lixo, essa nossa ação, aparentemente pequena, fará uma diferença enorme para o meio ambiente e também para a vida dos catadores. Podemos também ser mais atentos ao escolhermos nosso representante político, escolhendo aqueles que realmente têm compromisso com a ecologia e com os valores éticos. Enfim, existem várias ações que podemos colocar em prática. Pesquisem sobre esse tema ecologia na internet e certamente os irmãos vão se surpreender com a necessidade da urgência de nossas ações e com o que podemos fazer para deixar este planeta mais limpo. O processo evolutivo aqui no planeta Terra acontece há bilhões de anos. A idade estimada da Terra é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. É tanto tempo que simplesmente não conseguimos ter ideia do que isso significa. Para facilitar o nosso entendimento, o ecologista norte-americano David Broer teve a maravilhosa ideia de comparar a idade da Terra ao tempo de uma semana. Disse ele: tomemos os dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira, às 0 hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quarta-feira, até o meio-dia. A vida começa quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes, ou seja, até domingo. Somente às 4 da tarde de domingo é que os grandes répteis aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite, quando as sequoias brotam da terra, os grandes répteis desaparecem. O homem surge só 3 minutos antes da meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Legal, né, esta comparação de David Broer. E aqui ele destaca como o ser humano, apesar de ser uma das últimas criaturas que apareceu na Terra, já representa uma ameaça a ele mesmo,
às outras espécies e ao mundo que o acolhe. Observando a ação humana no planeta, parece que estamos nos transformando pouco a pouco em anjos destruidores. Se não mudarmos o nosso modo de tratar a Terra, protegendo-a ao invés de depredá-la, se continuarmos a acumular poder de dominação em vez de sabedoria, se continuarmos a fomentar egoísmo em vez de cooperação, se insistirmos em alimentar arrogância em vez de humildade, certamente ganharemos o título de exterminadores do planeta. Mas, meus amigos, transformarmos-nos em anjos exterminadores do planeta depende unicamente de nós. Porque, como filhos do Pai Altíssimo, somos convidados a sermos os anjos da guarda da Terra e não os destruidores. Somos convidados a conviver com as demais espécies e a completarmos a obra de Deus deixada intencionalmente incompleta. Por isso fomos criados co-criadores. Sem dúvida, nós passamos por um momento delicado, causado pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento, pela nossa cultura, que prioriza o desenvolvimento material em detrimento do espiritual. Mas, meus irmãos, no fundo, lá no nosso fundinho da nossa alma, acreditamos sinceramente no espírito humano. Acreditamos que no momento oportuno o homem ressurgirá dando um novo rumo ao processo civilizatório. E acreditamos também que uma nova consciência de civilização planetária lentamente já está se formando entre nós. Uma nova civilização baseada na ética, na moral e no respeito a todas as formas de vida no planeta lentamente está emergindo no meio de nós. E essa nova civilização, como já apontamos, vem com o nome de mundo de regeneração. Um mundo ainda com adversidades, certamente, mas um mundo que inventará novos meios para extrair da terra o necessário a todos, sem contudo desrespeitar e destruir as outras formas de vida na terra. E a base, vejam bem, a base para a chegada do mundo de regeneração já está sendo edificada através da globalização. Porque somente através da união entre todos os povos é que a humanidade conseguirá atingir as metas para a construção de uma civilização integrada consigo mesmo e com as outras formas de vida no planeta. Portanto, sem percebermos, sem alarde, a espiritualidade superior vem intuindo os homens aqui na Terra a se unirem em torno de um objetivo maior, que é a construção de uma sociedade fraterna e equilibrada. E trata-se de um processo irreversível, que representa indiscutivelmente uma nova etapa na história da Terra e do ser humano. Pois estamos ultrapassando os limites dos Estados-nações e rumando para a construção de uma nova civilização global. É óbvio que estamos ainda na fase da globalização competitiva, oposta à globalização cooperativa. E por isso mesmo, interesses nacionalistas tentarão bloquear este processo, como aconteceu, por exemplo, em junho passado, agora de 2017, quando os Estados Unidos, a nação mais consumista e poluidora do planeta, através de seu representante Donald Trump, abandonou o Acordo de Paris sobre mudança climática. Então, por muito tempo, discussões, controvérsias e desentendimentos marcarão o processo de globalização competitiva para a globalização
cooperativa. Mas no final, com o sentimento de integração, a humanidade alcançará a categoria de mundo de regeneração. Quando isso acontecerá, não sabemos. Poderá demorar algumas décadas ou até mesmo centenas de anos, pois depende unicamente da disposição humana. Mas de uma coisa podemos ter certeza, alerta Leonardo Boff em seu livro O Despertar da Águia, é que essa nova civilização, baseada na cooperação e no amor, não se fará através dos princípios que organizaram o passado, pois foram esses mesmos princípios competitivos, reducionistas e egoístas que levaram a humanidade ao impasse atual. Interessante observarmos que esta citação de Leonardo Boff, como outras que destacamos ao longo do estudo, apontam para o surgimento de uma nova civilização. Portanto, não são somente os espíritas que pressentem a transformação da Terra. Não. Pessoas como Leonardo Boff, por exemplo, pressentem que o planeta está nesse processo de transformação. Sem dúvida, demorará muito tempo para que isso aconteça. Mas quem em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, poderia imaginar que nos dias de hoje, 2017, teríamos, por exemplo, uma União Europeia constituída por 28 países. Nações que se odiaram naquela época, que se guerrearam, hoje estão unidas em torno de um objetivo mercantilista, com certeza, mas é assim que a espiritualidade age. Ela nos dá o material para despertamento do espiritual. E acreditamos que no futuro, esses cidadãos da União Europeia não se considerarão somente como alemães, espanhóis, franceses, gregos, italianos, lituanos, romênios, dinamarqueses e etc. Mas se considerarão como cidadãos planetários. Quem é Leonardo Boff? Leonardo Boff é o teólogo, né? Leonardo Boff, o teólogo, professor, escritor, né? Bem, da mesma forma, acreditamos que o Mercosul, criado em 1991 e que hoje engloba quase todos os países da América do Sul, contribuirá para que no futuro as barreiras da nacionalidade se desfaçam, criando também um novo conceito de cidadão planetário. Uma informação importante. Quando falamos em civilização global, não pensamos em uma civilização com o mesmo padrão de comportamento, onde as pessoas, por exemplo, vestiriam uma mesma roupa branca com um símbolo cinza como aquela apresentada pela ficção cinematográfica. Não, não é este o modelo de civilização global que pensamos. Quando falamos em civilização global, pensamos em uma civilização, mas com preservação das culturas. A união, portanto, se manifestaria pelos sentimentos e não pela extinção das culturas que expressam as regionalidades. Continuaríamos sendo brasileiros, vivendo num país tropical, mas com um profundo sentimento de cooperação, de fraternidade, de amor para com os nossos irmãos argentinos, bolivianos, norte-americanos, canadenses, espanhóis, franceses, gregos, árabes, chineses, etc. Esse é o modelo de civilização planetária que pensamos. Uma civilização baseada na cooperação, na fraternidade e no amor. Sem dúvida, preconceitos e rivalidades nos impedem de percebermos esse futuro integrador. Mas é o destino da Terra transformar-se em uma única nação global. Nossa destinação é a integração com a obra divina. É nosso destino alcançarmos a bondade, a fraternidade, a cooperação de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, de um Gandhi. E num futuro distante, mas bem distante, alcançarmos a categoria de espíritos puros,
contribuindo efetivamente na grande obra divina. E aqueles que não se adaptarem a essa realidade, a essa nova civilização, como já falamos, serão transferidos para outros planetas para repetirem a lição não aprendida. Provavelmente reencarnarão em planetas onde a civilização estará iniciando seus primeiros passos para terem oportunidade novamente de observarem todo o processo de construção da civilização e dos sentimentos que partem das tribos para as cidades, das cidades para os estados, dos estados para as nações e das nações para uma única civilização global e dessa civilização global para a integração com tudo, com Deus. Esse é o nosso destino. Talvez estejamos sonhando alto demais. Mas o que seria de nós sem os sonhos? São os sonhos que nos fazem querer mais e mais, e queremos um mundo melhor. Cada um de nós aqui neste salão tem um sonho material ou espiritual. Esse sonho material ou espiritual é uma dualidade em nós. Portanto, somos seres dualistas. Precisamos tanto das coisas materiais e espirituais nesse nosso momento evolutivo. Leonardo Boff, no livro Despertar da Águia, nos traz uma história contada por um educador e líder político da pequena República de Gana, que fala desse dualismo existente em nós. Era uma vez, inicia a história, um camponês que foi a uma floresta vizinha para apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. E depois de muito esforço, esse camponês conseguiu pegar um filhote de águia. Levou o filhote de águia para sua casa e colocou no galinheiro junto com as galinhas. E esse filhote de águia cresceu comendo milho e ração própria para galinhas. 5 anos depois, o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao passar em frente ao galinheiro disse: "Este pássaro não é uma galinha, é uma águia." "Certamente é uma águia", disse o camponês, "mas eu a criei como galinha, portanto já não é mais águia, transformou-se em galinha, apesar das asas de 3 metros de envergadura." "Não", disse o naturalista, "ela é e sempre será uma águia, pois tem espírito de águia, e este espírito um dia fará a voar às alturas." "De forma nenhuma", voltou a dizer o camponês, "ela transformou-se em galinha." Então resolveram fazer um teste. O naturalista pegou a águia, colocou-a em seu braço e a estimulou, dizendo: "Águia, já que você é uma águia e pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia, entretanto, permanecia distraída e, olhando as galinhas, pulou para junto delas. O camponês riu. "Não disse? Virou uma simples galinha." "Impossível", disse o naturalista. "Amanhã faremos outro teste." Bem, no dia seguinte, o naturalista pegou a águia e subiu no telhado da casa. Colocou a águia novamente em seu braço e a estimulou, dizendo: "Águia, já que você é uma águia e pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia permanecia sentada no braço do naturalista e, olhando as galinhas ciscarem lá embaixo, pulou novamente para junto delas. O camponês voltou a dizer: "Já te falei, virou galinha." "Impossível", disse o naturalista. "Se não se importar, amanhã faremos um último teste." Bem, no dia seguinte, o naturalista e o camponês acordaram bem cedo. Pegaram a águia e foram para um local distante. Subiram uma montanha e, ao chegarem ao topo da montanha, o naturalista pegou a águia, colocou-a novamente em seu braço e a estimulou, dizendo: "Águia, já que você é uma águia e pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista virou a águia em direção ao sol,
para que seus olhos recebessem a claridade e para que ela fitasse o horizonte. Neste momento, a águia abriu suas poderosas asas, grasnou, ergueu-se soberana sobre si mesma e voou, 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 até confundir-se com o azul do firmamento. Bem, meus irmãos, trazendo essa história para a nossa questão espírita, podemos dizer que a galinha representa a nossa condição humana, a águia, nossa condição espiritual. O ciscar de galinha simboliza o esforço que temos que fazer para retirar da terra o nosso sustento. E o voar da águia simboliza a elevação espiritual. Durante a nossa jornada evolutiva, interesses diversos têm tentado nos fazer acreditar que somos galinhas, que pertencemos unicamente à Terra e que para sermos felizes temos que extrair do planeta tudo o que tivermos condições. Mas não é bem assim, porque sabemos que somos águias, pertencemos ao céu, nossa natureza é espiritual. Portanto, o grande desafio é vivermos no mundo sem sermos no mundo. Ou seja, é utilizarmos o que o planeta pode nos oferecer para nosso crescimento como humanos, mas utilizar com sabedoria. E para isso é necessário equilíbrio entre as duas forças da vida, a material e a espiritual. Somente com este equilíbrio é que conseguiremos manter o nosso planeta equilibrado, ao mesmo tempo que alçaremos voo em direção à espiritualidade no qual pertencemos. Esta é a mensagem. Progresso material e espiritual. Ecologia. Que Deus nos abençoe e nos forneça condições para tratarmos o nosso planeta com mais carinho, deixando um mundo habitável para nós mesmos, que com certeza retornaremos, e para as futuras gerações. Obrigado.